Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, o livro de Êxodo. É a lição 2, a parte de sábado, a sarça ardente. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, a parte de sábado, a sarça ardente. É a lição 2. E o verso áureo, o verso para memorizar, está lá em Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor disse, o Senhor estava falando com Moisés, eu tenho visto que o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Verso 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Então Deus estava aqui conversando com Moisés na sarça ardente. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro. Moisés era pastor, estava pastoreando. E Moisés ali subiu ao monte. Quando ele sobe ao monte, Moisés, de repente, ele vê uma sarça ardente. Uma sarça que não se consumia, que não se queimava. E de repente vê uma voz: Moisés, Moisés, Moisés. Aí Moisés fala assim: eis-me aqui, Senhor. E Deus começa a falar com Moisés, fala assim: olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo está sofrendo no Egito, eles estão escravizados lá. E você, Moisés, você vai lá para o Egito, libertar o meu povo, você vai ser o libertador através de mim. Então Deus estava chamando Moisés para ir para o Egito. Quando Moisés vê aquela sarça que não se consumia, Moisés ficou impressionado. Qualquer um de nós que estivesse lá ia ficar impressionado vendo uma sarça que não se consumia, ela pegando fogo, mas não se consumia. Deve ter sido impressionante para Moisés. Olha o poder de Deus. E Deus falando: Moisés, você vai lá e vai libertar meu povo. Porque Deus, ele estava vendo o que lá no Egito? O povo de Israel sendo maltratado, colocando eles em trabalhos pesados. O povo de Israel fazia tijolos para o faraó, construía cidades para o faraó, construía tudo. E o povo de Israel estava cansado, estava oprimido já. Eles não estavam aguentando mais. Foi aí que eles clamaram a Deus. E Deus cuidou de Moisés. E Deus ia fazer de Moisés o grande libertador do povo de Israel. Moisés ia libertar o povo de lá. Olha só que impressionante essa lição 2. O chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Vocês acham que foi fácil para Moisés aceitar o chamado divino? Não foi. Moisés pensou assim: mas eu, Senhor,
Eu vou ser o libertador? Eu não vou conseguir fazer isso, não. Se eu chegar lá no Egito, eles vão vir em cima de mim. Foi isso que Moisés pensou. Esse foi o caso de Moisés e seu chamado, que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre. Que milagre Moisés presenciou ali? A sarça ardente que não se consumia. Isso foi um milagre para Moisés. E isso chamou sua atenção. Chamou a atenção de Moisés. Ele vendo aquela sarça que não se consumia, que não se queimava. Sem dúvida, o Senhor estava chamando para uma tarefa específica. A questão era, ele atenderia ao chamado, não importando a mudança drástica que isso traria à sua vida. No início, Moisés não recebeu muito bem essa nova realidade. Moisés estava confuso, porque Moisés estava em Midian, estava numa vida tranquila, pastoreando o rebanho de Jetro, cuidando das ovelhas. Essa era a função de Moisés. E houve uma mudança na vida de Moisés. Ele subiu no monte, viu aquela sarça, e Deus falou, não, você vai lá libertar meu povo. Olha que mudança que correu na vida de Moisés. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu chamado e fazer o que Ele deseja e é o caminho para uma existência satisfatória. Isso não é fácil. E não foi para Moisés. Mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Então Deus mostrou aqui para Moisés uma outra direção. Nós temos que seguir o que? O caminho de Deus. Você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver o caminho que Deus quer para você. Nós temos que ler a Bíblia Sagrada para conhecermos a vontade de Deus em nossas vidas. Não é você fazer seu próprio caminho. Porque o caminho de Deus é a melhor rota. O caminho de Deus é o melhor caminho. Então nós temos que seguir o caminho de Deus. Não é fácil, mas também não é difícil. Basta você entender o que Deus quer para você. Moisés não entendeu, mas Moisés depois começou a entender que ele tinha uma tarefa específica que Deus deu para ele, que era o quê? Libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Moisés foi entender o chamado, que ele tinha uma missão, que Deus deu uma missão para ele, que tinha que ir lá no Egito, e Moisés ia ser uma autoridade, através de Deus, para Faraó. Olha só a missão que Moisés recebeu. E Moisés entendeu, aceitou e foi para o Egito libertar o seu povo. Quando Deus te dá uma missão de falar da sua palavra, vá lá e fale, pregue a palavra para as pessoas. Entenda o chamado que Deus tem para você, como Moisés entendeu. Então essa foi a parte de sábado, da lição 2, a sarça ardente. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações.